página 100 do livro de Paracletologia. Vamos para o item 2.5, Operação de Maravilhas. Bom, mantenha até a sua Bíblia aberta. Vamos ler lá de novo em 1 Coríntios 12, 10. Exatamente quando o apóstolo Paulo está falando da operação dos dons. E o texto diz, e a outro, a operação de maravilhas. E a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Bom, então, operação de maravilhas. Você pegando traduções diferentes, você vai encontrar, por exemplo, a King James, ela traduz o poder de fazer milagres. A operação, o termo grego ali pode ser traduzido por poder também. E maravilhas ou milagres. Não? Eu comento abaixo. Trata-se de um dom concedido para demonstrar o poder de Deus na realização de coisas extraordinárias e miraculosas. Como nós vimos no Antigo Testamento, né, Elias fazer fogo descer do céu, essas operações de maravilha, ou Jesus multiplicar pães, no caso fazer o mar se acalmar, a igreja ela pode fazer esses sinais também. E Jesus Cristo prometeu que fariam sinais maiores do que o que ele fez. Então, a igreja, falamos do dom de cura, falei da importância de buscarmos esse dom, ok? E também o dom de maravilhas. Eu comento abaixo. O termo maravilhas é tradução do grego dunameon, tá bom? Traduzido por operação de maravilhas, então esse termo dunameon. E também pode ser traduzido por milagres. Ok? Ali quando o termo aparece operação, qual é o termo grego que se traduz por operação? Esse termo é energemata. É desse termo energemata que vem o termo energia, tá bom? O termo energia, ou poder. Então, poder de fazer maravilhas, operação de maravilhas, e também pode ser traduzido como uma energia maravilhosa, tá bom? E o termo dunameon, que se traduz por maravilha, esse termo ele pode ser traduzido também por poder. Por isso que a versão King James não traduz operação de maravilhas. Não? Ela traduz o poder de fazer milagres ou o poder de fazer maravilhas. Tá, ok? Bom, anotem aí esse termo dunameon, irmãos. Você deve perceber, dunameon é desse termo que vem o termo dinamite. Quando Jesus diz que nós seríamos, a igreja, os apóstolos, né, seriam revestidos, esse termo revestidos, não, no grego é dunameon, e esse é do mesmo termo dinamite. É o mesmo termo dinamite. Isso é interessante, né? O poder que nós recebemos, essa palavra ela vai gerar a dinamite, que é aquele poder de explodir até rochas, tá, ok? Então, em 2 Coríntios 12, versículo 12, o apóstolo Paulo usa esse termo para dizer que o apostolado dele era, vamos dizer, tinha como referência esse dom, né? Então diz lá, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. O que está lá no grego? Dunameon, dunamis. Então, outro versículo para vocês anotarem, Romanos capítulo 15, versículo 19. Pelo poder, qual o termo grego que está ali? Dunamis. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude. E aqui você tem algo interessante. A mesma palavra no versículo, o tradutor assim, acreditou que seria melhor você colocar uma variação na tradução, mas a palavra grega é a mesma, dunamis. Se você pegar o dicionário grego, você vai ver pelo poder, ou seja, pelo dunamis, pela dinamite dos sinais e prodígios
na virtude do Espírito de Deus, ou no poder do Espírito de Deus, ou na dinamite do poder de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, na Grécia, né, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. É o mesmo termo que traduz ali por maravilhas. Tá bom? Operação de maravilhas, poder de milagres, vem de dunamis. Também abra em Gálatas capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas. Qual é o termo grego? Dunamis. Que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou pela pregação da fé. Uma pergunta, né? Não? E também Atos 1,8, como eu disse para vocês, quando Jesus promete: recebereis virtude do Espírito Santo, no grego está escrito lá, dunamis. Então, esse dom de maravilhas, Jesus prometeu que estaria à disposição da igreja no dia de Pentecostes. Esses dons foram distribuídos à igreja, e o que a igreja tem que fazer, até para fortalecer o momento que nós estamos vivendo, irmãos, o momento que nós estamos vivendo. Veja o exemplo que o irmão acabou de citar aí, da igreja Deus é Amor, né? Infelizmente o fundador morreu e a igreja está vivendo um momento difícil. E olha, irmãos, a Assembleia de Deus, o que eu conheço de igrejas que estão vivendo momentos difíceis, não? Então, os dons espirituais, eles ajudam no avivamento da igreja, isso é necessário. E os ímpios, quando eles veem os dons espirituais, nós vamos falar sobre o dom de línguas, o apóstolo Paulo diz que quem entra numa igreja e vê os dons espirituais, o dom de línguas e outros, não, isso é um sinal para eles. Isso é um sinal. Ok? Bom, anote também Deuteronômio, capítulo 6, versículo 22. Por quê? Como eu digo para vocês, sempre que você for transmitir uma mensagem e você passar para as pessoas o significado da palavra no Novo Testamento, em grego, procure a referência dela em hebraico. Se existe uma razão para Deus colocar o Antigo Testamento no idioma e o Novo Testamento em outro idioma, é para que você tenha uma mensagem dupla. Tá bom? Para que você tenha uma mensagem dupla. Então, Deuteronômio 6, 22, ele está escrito o seguinte: o Senhor, né, Yahvé em hebraico, fez sinais. Esse termo sinais aqui, ele é um sinônimo, ele ainda não é a palavra, tá bom? Que exatamente traduz como dunamis. Então Yahvé fez sinais. Em hebraico é ot. Ele fez sinais grandes. E depois diz penosas maravilhas. Essa palavra no original hebraico, maravilhas, é o termo hebraico mofete. Ele se traduz por dunamis. Então, o que Jesus prometeu que a igreja receberia virtude, que recebeu no Pentecostes. O apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para organizar esses dons espirituais, tá bom? E lá ele colocou o dom de maravilhas, dunamis. Essa palavra em hebraico, ela equivale à palavra mofete, tá bom? A palavra mofete, que se traduz por maravilhas. E tem uma outra palavra também que ela é sinônimo. Abra no Salmo 106, versículo 2, é uma palavra sinônimo de mofete, tá bom? É a palavra hebraica Gevurot. Ela traduz aqui em Salmos por obras poderosas. Tá bom? Quem pode referir as obras poderosas de Yahvé? Quem anunciará os seus louvores? Obras poderosas em hebraico, tá bom? Gevurot, são sinônimos de dunamis do Novo Testamento, maravilhas. E o termo mofete é o termo exatamente usado para traduzir por maravilhas, tá bom?
Alguns exemplos que nós podemos pensar dessas maravilhas. Expulsar demônios, irmãos. Você tirar o demônio de uma pessoa com o poder que Deus lhe concedeu, você expulsar, tirar o demônio que ele está possuindo uma pessoa. Quando a gente fala de expulsão de demônio, nós estamos falando de possessão e não de opressão. Opressão, você liberta a pessoa com a palavra de Deus, com instrução, você está libertando a pessoa, tá bom? Da opressão. O inimigo está colocando coisa errada na cabeça da pessoa, às vezes, por exemplo, né, de suicídio, uma série de coisas que o inimigo pode estar oprimindo, colocando na cabeça da pessoa. Quando você prega a palavra de Deus, quando você aconselha ele, você liberta ele dessa opressão. Agora, expulsar demônios, isso já está ligado à opressão. Isso está ligado aos dons de maravilhas, tá bom? Dunamis, ok? Aí você pode listar ressurreição de mortos, tá bom? Controlar elementos da natureza, como Jesus fez, acalmar tempestades, tá bom? Multiplicação de alimentos, como Jesus fez também, tá ok? E como Elias também fazer fogo descer do céu. Seria bom que esses dons eles existissem em grande quantidade na igreja. Quando nós estudamos a história da igreja, nós sabemos que a igreja ela foi perseguida em todos os tempos. Todos os tempos a igreja foi perseguida. Eu acredito, né, pelo que eu leio dessa igreja, que era uma igreja extremamente poderosa, que os dons espirituais estivessem muito vivos naquela igreja. Vou citar um exemplo para vocês. Em História da Igreja, eu convido vocês para participar das aulas de segunda-feira. Nós estamos nos aproximando dos anos 1700, quando começa a surgir sinais das Assembleias de Deus lá na Suécia. Tá bom? E até hoje, eu vou contar a história para vocês aqui de forma resumida, um pastor que ele ficou, irmãos, 49 anos preso. Até hoje a Suécia tenta entender por que aquele pastor morreu dentro da cadeia. A cela dele hoje, os suecos eles usam até em turismo. A cela era um buraco. E vocês sabem que a Suécia é numa região gelada, lá da Europa, a região mais ao norte. O pastor ele teve que ser colocado nesse buraco, porque colocaram ele numa cela comum. Ele, da cela dele, ele pregava diariamente para os outros presos, e diversos presos aceitaram Jesus. A Suécia era controlada pela igreja luterana. A igreja luterana conseguiu botar ele num local isolado, num buraco, onde ele não tinha como pregar para as pessoas. E diz a história que chegou um tempo que ele disse assim, 10 anos, alguns políticos até pensam, por que esse homem está preso? Mas ia lá, queria que ele reconhecesse a doutrina luterana, ele não reconhecia, ele morreu dentro da cadeia, ficou décadas. Mas quando nós lemos a história dele, ele lá naquele local frio, gelado, quando ele estava numa cela comum, que tinha alguém que podia ouvi-lo, ele pregava sem parar e ganhava almas lá dentro da cadeia. Né? E histórias maravilhosas que nós vemos da igreja cristã pentecostal, como sempre existiu na história. Tá ok?